E deu ruim aí para o senhor Eduardo Bolsonaro, olha só. Ele está anunciando aí ao vivo e a cores para todo mundo ver a sua fuga do Brasil. Eduardo Bolsonaro tá aí anunciando que não vai voltar para o Brasil. Como eu disse, ó, fui o primeiro a falar, hein? Falei, ó, tá cheio de boato aí de que ele já alugou imóvel nos Estados Unidos. Dito e feito, menos de 10 dias depois, o Eduardo Bolsonaro parece aí, eu cheguei a mostrar aí a rua da casa onde ele tá, parece que ele alugou mesmo, para morar lá. Diz aí Eduardo Bolsonaro que não se combate uma ditadura estando no território de atuação da mesma. O que será que ele quis dizer com isso? Pois bem, eu traduzo. Ele diz que está combatendo a, abre aspas, ditadura do Alexandre de Moraes, que ele não pode combatê-la estando no Brasil. Por quê? Porque já foi pedida aí a prisão de Eduardo Bolsonaro. Além do PT, primeira bancada, o Rogério Correia pediu, depois a bancada toda do PT pediu aí medidas contra ele. O Rogério Correia pediu passaporte, a bancada do PT inteira pediu passaporte, prisão, tudo contra o Eduardo Bolsonaro. E chegou ao nível até de olha, eu vou falar, esse aí, ultimamente, estava bem bolsonarista, e mudou aí de opinião também, ó, um dos comentaristas da grande mídia, que é o Maierovic está dizendo aí o seguinte, ó, e olha, esse cara defendeu o Bolsonaro, defendeu o bolsominion daqueles. PGR deveria pedir prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Vou falar, quando você vê um ex-bolsonarista aí, mas que estava defendendo o Bolsonaro, atacando Alexandre de Moraes aí na Folha e no UOL, até esse cara falar que o Eduardo Bolsonaro tem que ser preso e pedir aí que seja pedida a prisão preventiva dele, é porque a coisa tá muito feia. Muito feia. O Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos e ele diz aí que vai usar sua influência como articulador político internacional para acabar com a ditadura que há no Brasil. Diz aí Eduardo Bolsonaro, olha, eu vou te falar. Chegou ao ponto em que ele tá aí nos últimos dias, só falando disso, ele e o Jair Bolsonaro compartilharam um post que eu vou te mostrar aqui, em que eles dizem aí que, ó, tem uma ditadura no Brasil e estão prendendo todo mundo. Aqui Eduardo Bolsonaro, post em inglês, inclusive, de um jornalista, de um blogueiro lá de extrema-direita. Tá aqui em inglês, ó. Quem souber inglês pode pausar para ler, mas eu vou traduzir aqui para você. Aqui o botão traduzir. Quem souber português pode pausar para ler aí. Aí ele fala, eu vou ler para você também, né? Ele fala, ó, Justiça Moraes do Brasil, juiz Moraes do Brasil, determina a prisão de cidadão americano por postagem em rede social. O cidadão americano é uma mulher brasileira. Flávia Magalhães, nossa, que nome estadunidense esse, hein? Brasileira, naturalizada americana, fica lá muito tempo, legalmente pode conseguir o passaporte americano, né? Estadunidense. Aí ela teve sua prisão decretada pelo juiz Alexandre de Moraes por postar no X, enquanto ela estava nos Estados Unidos. Aí eles estão falando que, olha, se ela estava nos Estados Unidos quando ela fez a postagem, isso não é jurisdição do Alexandre de Moraes, ele não pode mandar prendê-la. Olha, se ela é brasileira, não interessa onde ela está. Ela faz uma postagem criminosa, não interessa onde ela está. Eu vou dar um exemplo. O Flávio Bolsonaro pediu a minha prisão e usou um delegado que é amigo da advogada dele, tem foto dos dois em festas juntos, para pedir a minha prisão por um vídeo que eu fiz estando no México. Ah, mas aí não tem problema, né? O delegado bolsonarista mandar prender o Thiago por 4 anos eu estando no México. Eu mostrei aqui no ano passado notificações extrajudiciais dos advogados de Jair e Michele Bolsonaro, dizendo cada um deles que eu ia ser preso por no mínimo 6 anos por vídeos aí que eu fiz contra o Bolsonaro. Só que eu não estava no Brasil. Eu estava no México quando eu gravei todos os vídeos. Alguns deles eu nem estava no México, estava na Espanha ou na Polônia, enfim. Não estava no Brasil. Mas aí não tem essa, né? Mas se a bolsonarista incentivar golpe de Estado, falar que a eleição foi fraudada e falar vamos matar o Alexandre de Moraes, aí ela não pode ser presa quando ela entrar no Brasil, entendeu? É isso. Pode prender o Thiago por expor os crimes do Bolsonaro? Pode. Eles querem me prender por calúnia e difamação. O Jair, o Flávio e a Michele Bolsonaro, tá? E o Flávio chegaram a abrir uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro e depois de São Paulo contra mim. Olha o tamanho da perseguição. Tem uma deputada bolsonarista também tentando me prender, tá? São vários aí. Aí, por calúnia e difamação, ok. Mas aí a pessoa que comete crime aí de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa não pode ser presa. Não pode que ela
Ela alega que estava nos Estados Unidos na época. E como é que ela foi presa no Brasil? Pois bem, foi presa... Ela tá no Brasil, tiraram o passaporte dela. Isso em 2023, tá? Tiraram o passaporte dela. E aí, depois, ela foi presa. É isso. Foi presa aí uma das golpistas. Só que, olha, ela é cidadã americana. Ó! Jair Bolsonaro compartilhou esse post em inglês. Flávio Bolsonaro compartilhou esse post em inglês. Aí o Flávio Bolsonaro também comentou. Eu vou te lembrar uma coisa. O Eduardo Bolsonaro, ele não fala mais português, tá? Agora, tudo que ele fala é em inglês, tá? Então tem que traduzir aqui, usar o tradutor para você poder entender. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aí para você o que ele diz. Se ele tem a audácia de prender uma mulher americana por postar em solo americano, então ele realmente precisa ser detido. Ele já colocou o Elon Musk em uma das investigações ilegais que está liderando, e eu não ficaria surpreso se ele tentasse prender Musk depois que o governo Trump acabasse. Olha, se o Musk pisar no Brasil, opinião do Thiago, não precisa esperar o governo Trump acabar, não. Manda lá a polícia buscar. Pois bem, o que acontece, não vai acontecer, né? E nem o Musk vai pisar no Brasil, porque ele é otário, mas é isso aí, Eduardo Bolsonaro tá em pânico. Aí, enquanto ele fica fazendo esse escarcéu, criticando o Alexandre de Moraes pra lá e pra cá, aí você vê que é só o Alexandre aí no meio dos posts, ele postou e inclusive repostou, né? Você vê que ele repostou, pra mais gente ver ainda, quem não viu, ó, veja, ele postou ali, ó, não se combate uma ditadura estando dentro do seu território de atuação. E aí, logo depois, um dos últimos posts do Eduardo Bolsonaro é esse aqui, ó. Ele compartilhou uma enquete que o amigo dele, que tá lá com ele na casa dele nos Estados Unidos, né? Eles ficam lá sozinhos juntos, tá lá, ele colocou, que é: você acha que Bolsonaro deve voltar ao Brasil ou deveria se exilar nos Estados Unidos e usar sua influência para lutar daqui de fora contra o regime brasileiro? Aí, ó, eu tenho que colocar alguma coisa para votar, né? Senão não engajar nesse lixo. Então, ó, se inscreve aí no canal que eu tenho que engajar nesse lixo. Aí aparece mais lixo tóxico para mim, que se você engaja aparece mais disso, né? Eu coloquei, voltar ao Brasil, né? 70% dos bolsonaristas acreditam que ele deve ficar nos Estados Unidos, tá? Então é isso aí. Ele já convenceu os bolsonaristas de que ele tem que ser um deputado à distância, né? Ele mora nos Estados Unidos. E é isso. E o melhor, os eleitores, o pior, né? Os eleitores dele concordam. Não, fica aqui não. Trabalhar para o povo brasileiro. Para quê? Se você pode ficar lá trabalhando contra o povo brasileiro, que não é que ele está nos Estados Unidos para ajudar o Brasil, para fazer acordos, para articular ali parcerias do Brasil com... Não. Ele está nos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil. E para tentar, como você vê, fazer ali um escarcéu e tentar ali sanções contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, atacar a democracia do Brasil. Aí você está fazendo Eduardo Bolsonaro. Só que ele já foi avisado que ele vai ser preso, que já tem aí muita gente, quando começa até a juristas bolsonaristas pedirem a prisão preventiva dele, é porque a chance do Gonê pedir a prisão preventiva dele ou de pedir para reter o passaporte dele, e aí acabou para ele férias no Havaí, acabou para ele hotel 5 estrelas em Washington, hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, estrela Michelin, sei lá o que, em Nova York, tudo com dinheiro público, acabou a mamata. Então aí fica difícil para ele. O Jair Bolsonaro, o pai dele, gosta de ficar, ele tá agora no carnaval, andando de iate, de jet ski em Angra. Então pro Bolsonaro, enquanto ele estiver solto no Brasil, é um prêmio para ele. Cada dia é um prêmio para ele, é um dia que ele deveria estar enjaulado, mas ele está livre, leve e solto. Mas no Brasil ele é feliz. Já o Eduardo não, ele gosta de coisas mais sofisticadas, ele gosta de Dubai, ele gosta de... A esposa dele falou que eles passaram perrengue no Havaí, comprando, a gente comia na rua um açaí de $10 só, a gente passou perrengue no Havaí. Olha só que perrengue, você comer na rua no Havaí um açaí de $10. Pô, difícil, muito difícil a vida deles. Então agora que ele não passa mais perrengue, né, tudo, agora é dinheiro público, liberou geral, né, pelo visto aí pra eles, então o que ele faz é que é ir para os Estados Unidos. Se tirar o passaporte dele, aí o que ele vai fazer? Vai ter que passar férias onde? Em Buenos Aires? Cara, Buenos Aires tá mais caro que Washington. Pois bem, é isso, viu? Então, tá em pânico. E a gente sabe, se tirar o passaporte dele, já ele vai preso, porque tem vários processos contra ele, ele vai acabar condenado, ele vai acabar aí
se ferrando na lei da ficha limpa e vai acabar preso. Você vê aí que a extrema-direita era a favor da tal da lei da ficha limpa lá atrás. Vamos lembrar, foram 3 leis aí que causaram o golpe contra o povo brasileiro, que foi o golpe na Dilma e a prisão ali, o sequestro do Lula. 3 leis que eram armadilhas, que a esquerda foi a favor, a extrema-direita na época também era a favor, porque eles tinham esse discurso aí. Quando isso começou a se virar contra a esquerda, eles estavam super defendendo. Quando isso se virou contra a extrema-direita, né, que eles começaram a pagar pelos crimes que eles cometeram, e parou-se de perseguir a esquerda e prender inocente de esquerda, aí eles são contra. Que eram 3 coisas. Primeiro, uma PEC que foi aprovada em 2013, se eu não me engano, que permitia que o Ministério Público tivesse mais poder de investigação. Aquilo abriu espaço para que o Deltan Dallagnol e a Lava Jato pudessem fazer toda aquela devassa, aquela perseguição que eles fizeram. Sem essa PEC não seria possível. Era a PEC da Segurança Pública, uma coisa assim, não lembro exatamente o nome. A extrema-direita foi a favor, foi aprovado. A segunda era a Lei de Delações Premiadas, também foi aprovada ali no primeiro governo Dilma. E aí aquilo foi usado junto com essa outra para o Ministério Público Federal ali, em conluio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, fazer aquela perseguição toda na esquerda. E a terceira era a lei da ficha limpa, que era a lei ali providencial, se alguém fosse condenado em 2 instâncias, ficaria a ficha suja e não poderia mais participar de eleição por 8 anos. Era providencial para impedir o Lula de participar em 2018, porque mesmo se condenassem o Lula e mesmo se prendessem, ele poderia, da cadeia, ganhar a presidência. E aí, esse era o medo de todo mundo, que o Lula ganharia, da cadeia, a presidência. Ali onde estava sequestrado pelo Sérgio Moro. Então essas 3 leis foram causadas aí pelo golpe. Quando parou a perseguição à esquerda, a gente continua sendo perseguido na esquerda, mas não está naquele nível de todo mundo ser preso sem provas, etc. E as leis começaram a ser usadas para punir criminosos de verdade, agora a extrema-direita é contra. Agora eles querem o fim da ficha limpa, eles são contra delações premiadas, agora que tem a delação do Cid, agora eles são o oposto do que eles eram. Esse é o tamanho da hipocrisia deles. Em nenhum momento a esquerda, nem quando estava sendo perseguida, a esquerda falou, tem que acabar a lei da ficha limpa. Eu lembro que, desde que eu comecei o Plantão Brasil em 2019, eu falava, olha, na lei da ficha limpa, qualquer político do centrão ou de direita, que é de direita, né, o centrão é direitão, qualquer político de direita consegue uma liminar e concorre à eleição, mesmo ficha suja, só o Lula que não. E aí, 2 anos depois veio o maior exemplo. Em 2021 se tornou presidente da Câmara o Arthur Lira. Arthur Lira condenado em 2 instâncias por roubo de dinheiro público. Eu posso falar, Arthur Lira é ladrão porque ele é condenado. E o Arthur Lira, em 2018 ele concorreu com uma liminar, que ele é ficha suja, não poderia concorrer. Em 2022 também. Ou seja, uma situação aí pior que a do Lula estava em 2018 e ele concorreu, o Lula não. É isso aí, tá até hoje. O deputado federal é Arthur Lira bolsonarista. Quer dizer, a lei é para uns. Até hoje, a lei é para uns e para outros não. Mas como pega o Bolsonaro ali, e vai pegar o Eduardo, vai pegar a Carla Zambelli agora, vai pegar o Gustavo Guerra, o Nicolas e eles todos, agora eles estão com medo. O Eduardo Bolsonaro está com medo porque tem um PAD. PAD é um processo administrativo. Ele é escrivão da Polícia Federal, licenciado porque é deputado. E ele cometeu ali crimes, vários crimes. Então abriram um processo administrativo contra ele. Se o Eduardo Bolsonaro for condenado nesse PAD, é o mesmo caso do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol foi condenado por um PAD e o que acontece? A condenação vale como uma condenação transitada em julgado. E aí, sabe o que acontece? Ele se torna inelegível por 8 anos. Entendeu? O desespero do Eduardo Bolsonaro. E esse PAD está andando na Polícia Federal, está sendo investigado. E ele vai acabar condenado, porque ele cometeu um monte de crime. Então, e aí é uma vergonha para a instituição ter um criminoso lá. Por isso tem processo administrativo para impedir que tenha criminosos policiais. Pois bem, então vai ficar ruim para ele, que ele sendo condenado, ele fica inelegível, o Eduardo Bolsonaro. Então agora ele está apavorado. Apavorado. É isso. Fora o fato de que ele ali e os outros bolsonaristas perceberam que o Elon Musk, ele é trilionário. Então, se cair do bolso do Elon Musk 0,00001% do que ele ganha, talvez não com tantos zeros assim, mas, enfim, já são algumas centenas de milhares de dólares, que para eles que adoram o dinheiro, é bom. Então, para que ele vai ficar perdendo tempo, viajando, indo até Brasília, não sei o quê, correndo o risco de ser preso, se ele pode ficar nos Estados Unidos ali, lambendo as botas do Elon Musk e do Trump e tentando ali se pinga algum dinheiro do bolso do Elon Musk, das empresas para ele, né? Quem sabe? Ele ganha até mais que um deputado, sem falar que
tem uma coisa, crimes que ele cometa nos Estados Unidos, lá no governo Trump, o Trump vai protegê-lo, o governo lá protege, porque a extrema-direita, eles protegem a si mesmos. Diferente da esquerda. Se tem, por exemplo, um juiz de extrema-direita num caso, e ele vê que o outro também é nazi-fascista como ele protege. É só ver aquele Jorge Guaranhos, que é o terrorista, né? Entrou no aniversário do petista Marcelo Arruda, assassinou o cara na frente dos filhos, da esposa, dos amigos, tudo mais. O Marcelo Arruda, antes de morrer, deu um tiro no Jorge Guaranhos. Jorge Guaranhos usa esse tiro para fazer um drama, entrou de muleta no julgamento, e o desembargador bolsonarista ignorou a decisão do júri popular que mandou ele cumprir prisão imediata e mandou soltar porque ele está debilitado. É isso, tá? Um nazista defende o outro, saiba disso. Fico pasmo quando vejo gente de esquerda que atacam uns aos outros e tal. Os nazistas não se atacam. Pode até brigar entre si em alguma coisa. Chega na hora do vamos ver, que é a hora que vale, eles não se ferram uns aos outros, eles se ajudam. É isso, é como uma mega máfia, o nazifascismo aí. E internacionalmente, também muitas coisas. O fato é que ele está aí contando com coisas que o Trump não vai fazer. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!